Começa agora mais uma edição do Jornada, com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil, mostrando projetos e iniciativas que beneficiam o cidadão brasileiro. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre os benefícios pagos pelo INSS a trabalhadores no país. Em Brasília, Distrito Federal, um juiz tira as dúvidas trabalhistas do borracheiro e do gerente da borracharia no quadro Direitos e Deveres. Vamos também até Porto Velho, na sede do TRT da 14ª Região, onde aconteceu a certificação de entes públicos de Rondônia e Acre, que conseguiram quitar precatórios trabalhistas vencidos. E no quadro Jornada Extra, as atividades de uma servidora do Tribunal Superior do Trabalho que ajuda famílias carentes atendidas por uma entidade assistencial. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. O trabalhador brasileiro tem direito a diversos benefícios previdenciários. Aposentadoria, auxílio-doença, salário-família, pensão por morte são alguns deles. Mas você sabia que para ter direito de receber esses valores, alguns requisitos precisam ser cumpridos? Como o tempo mínimo de contribuição, quantidade de dias de afastamento, dentre outros. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer todos os tipos de benefícios previdenciários existentes e quem tem direito a eles. Veja só. Quando a gente fala em INSS, vem logo à cabeça a palavra aposentadoria. Mas os benefícios concedidos por meio do Instituto Nacional do Seguro Social vão além das aposentadorias por invalidez, idade ou tempo de contribuição. Há várias outras situações em que é possível receber valores da Previdência Social, desde que o pagamento das contribuições previdenciárias, obrigatório para todos os empregados que trabalham sob o regime da CLT, esteja em dia. Se ela contribuiu para o sistema previdenciário, ela tem ali um rol de benefícios que serão concedidos a depender da contingência, ou seja, do que aconteceu, qual é o fato gerador do benefício, e se ela cumpre certos requisitos. Ou seja, além das aposentadorias, a Previdência Social abre um verdadeiro leque de benefícios aos segurados. Dentre eles estão os benefícios por incapacidade, que incluem o auxílio-doença, que é um benefício concedido pelo INSS ao segurado que fique doente ou sofra algum acidente que o torne temporariamente incapaz de trabalhar. Um dos principais requisitos para receber o benefício são possuir a carência de 12 contribuições, possuir a qualidade de segurado, comprovar a doença que o torne incapaz de trabalhar e, por último, estar afastado do trabalho há pelo menos 15 dias corridos ou intercalados, em um prazo de 1 mês. Auxílio acidente. Neste caso, o benefício é garantido ao segurado do INSS que tenha sofrido algum acidente e, por esse motivo, ter contraído alguma sequela permanente, que reduza a capacidade de trabalho do empregado. Aqui, o benefício é pago como forma de indenização, em função do acidente, e, portanto, não impede que o trabalhador continue exercendo sua profissão. O principal requisito é ter o tempo mínimo de contribuição. Também é considerado um benefício por incapacidade a aposentadoria por invalidez. Só que para receber qualquer um desses auxílios, o empregado precisa cumprir algumas determinações. Se há uma incapacidade, isso deve ser atestado por perícia, uma incapacidade temporária, ela vai então poder requerer o auxílio-doença. Se essa incapacidade já tem um caráter permanente, ou seja, o médico não consegue identificar a possibilidade de recuperação, aí ela é encaminhada para a aposentadoria por invalidez. Em ambas situações, ela tem que ter tido no mínimo ali 12 meses de contribuição sem atraso, que é o que a gente chama de carência, e essa perícia que vai identificar se houve ou não houve esse dano, que é a incapacidade para o trabalho. Isaneide divide o tempo entre o cuidado com a casa e o trabalho como atendente em uma lanchonete em São Sebastião, no Distrito Federal. Ela tem 2 filhos e, por receber um salário de pouco mais de R$ 1.200, recebe um dos auxílios do INSS, o salário família.
O salário família é um valor concedido ao empregado calculado de acordo com o número de filhos que tenham até 14 anos, exceto no caso das crianças inválidas. Para receber o benefício, o trabalhador precisa ganhar um salário de R$ 859,89 a R$ 1.292,43. Para Ivaneide, que trabalha com carteira assinada e todos os meses contribui com o INSS, esse dinheiro é muito bem-vindo e ajuda bastante em casa. Ajuda muito também para comprar um caderno, para comprar uma apostila, né, um livro, para ajudar no lanche da escola, que todo dia que tem merenda na escola, né? Então a gente ajudava muito com isso, com essa compra, né? Além do salário família ao salário maternidade, os dois auxílios da Previdência Social fazem parte dos benefícios de proteção à família. No caso do salário maternidade, o benefício dura 120 dias. Nesse período, o INSS paga à mãe o benefício enquanto ela fica em casa, cuidando do bebê por conta da licença maternidade. É o caso da Francisca. Ela trabalha há mais de 20 anos com carteira assinada e sempre pagou em dia as parcelas do INSS. Agora que é mãe da pequena Kayla, passou a receber o salário maternidade. É bom, porque a gente, na verdade, a gente ainda está no período de resguardo da criança, né? E meu parto foi cesariano, então é 90 dias, no caso, que eu tinha que ficar de resguardo. E acaba que ajuda, porque a gente não tem como voltar a trabalhar antes disso, né? Para a empregada ou trabalhadora avulsa, a lei determina que o valor do salário maternidade seja o mesmo da remuneração, ou seja, o valor que ela recebe durante um mês de trabalho. No caso das empregadas domésticas em atividade, a lei determina que o valor desse benefício seja o mesmo do último salário de contribuição. Para os segurados especiais, que são os trabalhadores rurais que dependem da economia familiar para sustentar a casa e não possuem empregados, o valor é de um salário mínimo por mês de benefício. Para os demais casos, como contribuinte individual, facultativo e desempregado em período de graça, que é o prazo no qual o cidadão, mesmo sem estar fazendo recolhimentos ao INSS, ainda mantém a condição de segurado, ou seja, pode ter direito a algum benefício, o valor do salário maternidade é calculado em 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuição, apurados em período não superior a 15 meses. O INSS vai pagar o salário maternidade para as seguradas, pressupondo também que a mulher estaria ali um período temporariamente incapaz para o trabalho. Entretanto, aqui é curioso, porque hoje houve uma ampliação garantindo também o salário maternidade para a mãe adotante ou segurado também adotante, para os homens. Mostra que o ordenamento jurídico foi cada vez mais focando na criança e não apenas na mãe. Além disso, a Previdência Social, por meio do INSS, também assegura proteção aos dependentes, como o auxílio reclusão, que é um benefício devido apenas aos dependentes de detentos, no regime fechado ou semiaberto, presos enquanto contribuíam para o sistema. O benefício é garantido durante o período de reclusão. Para que os dependentes tenham direito ao benefício, é necessário que o último salário recebido pelo segurado esteja dentro do limite previsto pela legislação, que atualmente é de R$ 1.292,43. Caso o último salário esteja acima desse valor, os dependentes não têm direito ao benefício. Outro benefício que entra na categoria de proteção aos dependentes é a pensão por morte. O benefício é pago aos dependentes do segurado do INSS que vier a falecer ou, em caso de desaparecimento, que tiver a morte presumida declarada oficialmente. A duração da pensão por morte varia de acordo com a idade do beneficiário. Para dependentes com menos de 21 anos, o benefício é concedido por no máximo 3 anos. Já os beneficiários com mais de 44 anos têm direito a pagamento vitalício. Aquele segurado que está trabalhando, contribuindo para o sistema, mas não chegou a aposentar ou aposentou, mas tem dependentes menores, filhos menores, cônjuges, etc. Há toda uma relação de dependência na lei previdenciária, que é diferente de herdeiro do direito civil. Esses dependentes podem requerer a pensão por morte. O sistema também vai presumir
que se aquele arrimo de família não está mais ali vertendo o seu salário ou a sua aposentadoria na renda familiar, a ausência dessa pessoa pode gerar um estado de necessidade. Uma das grandes dúvidas dos trabalhadores é em relação ao acúmulo de benefícios. Isso, de acordo com o INSS, pode acontecer em algumas situações, como é o caso do seu Aparecido. Ele é aposentado por invalidez e há 10 anos também recebe a pensão por morte da primeira esposa. Ele ficou surpreso quando soube que poderia receber os 2 benefícios. Para o aposentado, os benefícios são fundamentais para o sustento de toda a família. Eu não tenho condições de trabalhar. O que eu ganho de aposentadoria de coisa é pouco. Hoje eu sinto uma pessoa assim, feliz por causa disso, que eles me pagam direitinho, né? Não tem atraso, não tem problema. Chegou a hora de fazer um giro pelo Brasil para conhecer algumas decisões da Justiça do Trabalho. O TRT do Rio Grande do Norte negou a um empregado dos Correios o direito de receber o auxílio creche e reembolso babá, com base em convenção coletiva de trabalho da categoria. Segundo o regional, o acordo prevê o benefício apenas para pais solteiros, separados judicialmente ou viúvo e que têm a guarda legal do filho, o que não se enquadra no perfil do empregado, que é casado. O TRT de São Paulo condenou uma empresa de TI a indenizar em R$50 mil por dano moral e reintegrar ao trabalho uma gerente que foi demitida por ter câncer de mama. O regional considerou que a doença causa estigma por provocar debilidade física e, com isso, redução na produtividade. Para o tribunal, houve ofensa à personalidade da empregada, que deveria ter recebido amparo do empregador. O TRT da 10ª Região manteve dispensa por justa causa aplicada a um eletricista flagrado trabalhando sem o equipamento de proteção individual em um poste de energia elétrica. Para o regional, a penalidade aplicada pelo empregador foi adequada e proporcional à gravidade do comportamento do empregado, que poderia ter causado um acidente fatal no ambiente de trabalho. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, um juiz de Brasília tira as dúvidas trabalhistas do borracheiro e do gerente da borracharia. E ainda hoje vamos até Porto Velho saber quais entes públicos de Rondônia e Acre conseguiram quitar dívidas trabalhistas e receber o certificado precatório 0. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação, com iniciativas de destaque da Justiça do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro recebeu os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Kátia Magalhães Arruda e Augusto César Leite de Carvalho. Os magistrados participaram do 2º dia do seminário Impactos e Perspectivas da Reforma Trabalhista, Diferentes Visões, promovido pelo Regional Fluminense em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Ainda no Rio de Janeiro, o TRT da 1ª Região realizou um seminário em comemoração ao centenário do ministro Arnaldo Susequinde. Estiveram presentes na cerimônia os ministros do TST Aloísio Corrêa da Veiga e Alexandre Agra Belmonte. Durante o evento, foi distribuída uma revista especial com entrevistas, artigos e depoimentos de Susequinde. Também foi aberta uma exposição em homenagem ao jurista. Na Paraíba, foi inaugurada a 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa. A instituição foi transferida do município de Areia para a capital paraibana, com o objetivo de melhorar o atendimento e a distribuição dos processos. Estiveram presentes na inauguração juízes, servidores da vara e advogados. Conhecer os direitos trabalhistas é muito importante para garantir o cumprimento da lei e até para preservar a relação entre patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos responder às dúvidas de um borracheiro e do gerente da borracharia. Quem responde é um juiz de Brasília, no Distrito Federal. Veja só. É obrigatório que eu use equipamento de proteção durante o serviço? Caso eu me recuse, eu posso ser dispensado por isso? Muito bem, Lutemberg. É obrigatório, sim, que se utilize o equipamento de proteção individual. Embora seja um direito o recebimento desses itens de segurança e um dever do empregador
o empregado não pode se furtar de sua obrigação, sob pena de ser reconhecido até sua insubordinação ou indisciplina e ele ser apenado, afinal, em sendo isso reiterado e grave, com a justa causa. Caso eu necessite reduzir a jornada de trabalho do meu empregado, é possível também reduzir o salário? Oi, Ricardo. A possibilidade de redução de salário depende de negociação coletiva. Essa é a regra que nós trazemos da Constituição Federal. No entanto, o artigo da CLT que prevê a condição mais benéfica como incorporada ao contrato de trabalho nos permite também investigar se o melhor interesse do empregado não está justamente nessa redução de jornada. Em sendo isso comprovado, eu entendo que sim, é possível tanto a redução da jornada como a consequente redução da sua remuneração. Com a reforma trabalhista, o que deixa de ser contado como hora trabalhada? O tempo à disposição do empregador continua sendo a premissa básica de sua remuneração. No entanto, a reforma trabalhista trouxe modalidades de contratação diferentes, como o trabalho intermitente, que é remunerado apenas e especificamente aquela hora em que o trabalhador é convocado para o serviço. Mas duas situações pontuais chamam ainda mais atenção. É a questão das horas in itinere, que são aquelas destinadas ao trajeto da residência até o local de trabalho, que no regime anterior seriam remuneradas desde que o local de trabalho fosse de difícil acesso e a condução fornecida pelo empregador. A partir do advento da Lei 13.467, em hipótese alguma, essas horas serão remuneradas. Uma outra situação é a do tempo residual. O tempo residual é aquele excedente a 5 minutos em cada cômputo de jornada ou de 10 minutos no total do dia. Caso esses limites fossem ultrapassados antes da reforma, o trabalhador teria direito à sua remuneração. Agora existe um critério novo, de acordo com o interesse do empregado. Se esse tempo, ainda que ultrapassando esses limites já mencionados, for destinado a atividades do interesse do empregado, seja lazer, seja por segurança ou outras mencionadas no artigo da lei, elas deixam de ser remuneradas. Com a reforma trabalhista, qual o limite máximo da jornada de trabalho? E de quanto tempo deve ser o intervalo para que o trabalhador retorne à empresa? A reforma trabalhista não alterou os limites de jornada de trabalho. Então, continua sendo impositivo o limite diário de 8 horas e semanal de 44 horas. No entanto, existe a possibilidade de compensação, de modo que a prorrogação em um dia ou em uma semana seja compensada nos períodos seguintes. Com relação ao intervalo, a jornada acima de 6 horas torna obrigatório o intervalo mínimo de 1 hora. A reforma trabalhista trouxe a possibilidade de negociação coletiva com relação à duração desse intervalo, autorizando a redução, desde que firmado acordo ou convenção coletiva de trabalho, para até 30 minutos. No próximo bloco, entes públicos de Rondônia e Acre quitam dívidas trabalhistas e recebem o certificado precatório zero do TRT da 14ª Região. E no quadro Jornada Extra, as atividades de uma servidora do Tribunal Superior do Trabalho que ajuda famílias carentes atendidas por uma entidade assistencial. Nós voltamos daqui a pouco. Vamos até Porto Velho, na sede do TRT da 14ª Região. Lá, entes públicos de vários municípios de Rondônia e Acre receberam o certificado precatório zero, entregue pelo regional. Essas entidades conseguiram quitar dívidas trabalhistas e agora estão em dia com os empregados. Entes públicos e autarquias dos estados de Rondônia e Acre, que quitaram precatórios na Justiça do Trabalho até dezembro de 2016, receberam no dia 22 de setembro de 2017 a certificação precatório zero do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. A entrega da certificação aconteceu na sede do Tribunal do Trabalho em Porto Velho e contou com a presença de prefeitos e representantes de autarquias e fundações. Na abertura do evento, o presidente do tribunal falou que a certificação é um incentivo aos entes que quitaram as dívidas dentro do prazo. Existem muitos processos em fase de execução que não são quitados.
em especial em relação aos entes públicos, também é um grande problema. E, por isso, o tribunal instituiu o programa Precatório Zero, que é uma forma de incentivar e homenagear os entes públicos que conseguem quitar as dívidas no prazo correto. Ou seja, é uma forma do tribunal chamar os entes públicos, municípios, estados, autarquias, para que essas entidades tomem a consciência de que é importante manter o pagamento em dia. Isso é uma resposta à sociedade, é uma resposta aos cidadãos e mantém a segurança jurídica, com certeza, e mantém as relações sociais estáveis, demonstrando que mesmo o ente público sendo devedor, ele vai quitar a dívida. A certificação reconheceu o comprometimento do município de Porto Walter, interior do Acre, com a quitação dos passivos trabalhistas. Hoje em Porto Walter não existe nenhum passivo a ser pago, então isso reflete o compromisso que a administração tem para com os seus servidores e terceirizados. A Associação Rondoniense de Municípios esteve representada no evento pela advogada Ivonete Cajá. Para ela, o município que quitou o precatório na Justiça do Trabalho é vitorioso. O município que conseguiu hoje estar recebendo esse título de precatório zero realmente é um vitorioso. É um município que conseguiu alcançar o objetivo dele. Apesar da dificuldade que ele tem passado, ele tem conseguido cumprir. Então eu acho que é um grande avanço para os municípios que hoje aqui estão recebendo esse título. Eu acho importante o município ter essa vontade de sempre estar em dia com as suas contas, mostrar que é possível, né, pagar a quem devemos direitinho. E é isso que nos alegra de estar aqui recebendo a certificação hoje. Chegou a hora de conhecer a rotina de uma servidora do Tribunal Superior do Trabalho que doa parte do tempo livre que possui a famílias carentes de Sobradinho, Distrito Federal. É o que você confere no quadro Jornada Extra de hoje. O clima é de festa e muita animação. Aqui, junto com as famílias, as crianças fazem o que gostam. Aula de violão, de desenho, tem até aula de como fazer tapetes, mandalas, origamis. Muito atentas, elas não querem perder nenhuma dica. É nessa espécie de alojamento que funciona a Casa do Caminho. O projeto atende hoje a cerca de 60 crianças e 30 adolescentes. Uma delas é a Cananda. A menina de 9 anos vem para cá todos os dias e aprende bastante, inclusive matérias consideradas bem difíceis. Eu não sabia de nada de matemática. Eu aprendi a matemática aqui. Com as aulas na Casa do Caminho, ela conseguiu evoluir muito na escola. Tinha vezes que eu pensava em desistir, que quando eu entrei, eu fui para a continha de vezes. E eu fiz um monte de continha de vezes e não conseguia. Aí teve um dia que eu consegui, aí eu fui para de 3. Aí eu já queria mais e mais aprender. Aí chegou um professor, que ele se chama Wallace, aí ele ensina a gente a divisão, a fração, essas coisas. Além de estudar matemática, lê livros, tem aula de violão e aprende mais do que números e partituras de música. Eu sinto alegria daqui porque, assim, eu aprendo mais sobre todas as coisas daqui, eu aprendo muito. Eu sinto porque eu aprendo sobre um monte de coisas, a tia Márcia também ensina. Eu não tinha paciência, a tia Márcia que me ensinou paciência. Você gostou? Gostei. Márcia, a quem a pequena se refere, é servidora do Tribunal Superior do Trabalho desde 2001. Ela e o marido já faziam trabalho voluntário em um asilo de Brasília e tiveram a ideia de construir um espaço para ajudar famílias carentes. A gente participava de um grupo na quadra 14, no Lar dos Velhinhos. E a gente participou lá durante muito tempo e depois desse tempo a gente sentiu necessidade de continuar com os filhos da gente, realizando alguma coisa, fazendo uma outra atividade, que a gente poderia expandir aquilo que a gente já fazia. Para desenvolver o trabalho, Márcia conta com a ajuda de pessoas da própria família e de voluntários.
Eles recebem as crianças e os adolescentes de segunda a quinta no período da tarde para dar reforço escolar e muitas vezes até adiantar os estudos das matérias que aprendem na escola. Aos sábados, acontecem reuniões maiores com as famílias que participam das oficinas de artesanato, mas não para por aí. Eles também falam sobre valores, como, por exemplo, respeito ao próximo e como ajudar e ser ajudado de diversas maneiras. Minha neta estava passando por um problema, estava com depressão, não aprendia a ler, nem escrever, era muito difícil, era chorando. Quando ela começou a frequentar aqui, hoje minha neta sabe ler, sabe escrever, é feliz, é brincando, todo mundo feliz. Para mim, isso é muito bom. Eu passei um ano sem... Falei, isso não é para mim não, eu não vou conseguir isso não. Aí fiquei, sabe, lutando comigo mesmo. Aí um certo dia, você consegue sim, a Márcia, você consegue. Aí eu entrei, aí comecei, já estou produzindo para vender, para mim mesmo vender. E a vontade de ajudar vem de família. Isso, acho que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e cada vez mais. Desde pequena em casa, a gente sempre fez isso com meus irmãos, com minha família. Márcia, que trabalha na Coordenadoria de Processos Eletrônicos do TST por meio do teletrabalho, se dedica também ao serviço voluntário todos os dias. Para ela, trabalhar no projeto dá mais sentido à vida. Na minha vida, eu acho que dá um norte. Dá um norte porque eu acho que é extremamente importante a gente compreender que a gente não está só no mundo. Então, não existe diferença econômica, não existe diferença social, existe a conexão de pessoa para pessoa. É isso, e é isso que a gente vive. Para os pais e alunos, fica o sentimento de gratidão. Às vezes, até quando eles faltam, a Márcia sempre liga. Por que eles não foram, né? Aí eu sinto mais eu alívio que eles estão aqui, né? Estão mais cuidados, né? Não estão nas ruas. Porque a maioria dos adolescentes, né? Fica na rua e eles estão aqui, né? Mais alguma coisa você quer falar? Não. Tia Márcia? Eu pedi muito obrigado pra ela. E o Jornada termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.